Olá, turma. Sou a professora Fernanda, professora de vocês de arte. Hoje é a nossa sexta aula do ciclo 3. O tema da aula é Elementos do Texto Dramático. Então, hoje discutiremos um pouco mais sobre a estrutura do texto dramático. Primeiramente, podemos ver que a sua principal diferença dos outros gêneros se dá pelo fato de não ser um texto escrito para ser lido, mas sim representado. Neste gênero literário, observamos ainda que a trama é a costura dos fatos, acontecimentos e ideias que sucedem desde a introdução dos personagens até a cena final. Nele ainda podemos identificar algumas estruturas, algumas divisões, o desenvolvimento da história, que vão além do simples começo, meio e fim. Vamos observar. Então aí eu tenho uma cena, tá? Da peça chamada Intimidade. Mas primeiro vamos observar o texto, tá? Então, ele tem começo, que inicia com uma introdução, que é normalmente a cena inicial que fornece indicações sobre o lugar, o tempo, introduz os personagens e dá informações importantes da situação em que se encontra. Isso é necessário para que o espectador entenda o universo que a trama vai se desenvolver. Então, vamos lá para o texto. Eu vou ler, ok? Então, intimidade. Casal jantando, barulho de garfos, silêncio. Ele, meu chefe, hoje chegou para mim e disse que ela, se você quisesse, ele te transferia para São Paulo. Silêncio, constrangedor. Ela, você já me falou. Silêncio. Ele, você viu o que Jorge escreveu no Facebook? Ela, eu que te mostrei. Ele, verdade. Silêncio. Ela, acho que tá na hora da gente terminar. Silêncio. Ele, eu posso pelo menos saber o porquê? Ela, por quê? Por isso. Agora eu tenho o meio, que é o conflito. O conflito é o choque entre as forças opostas. O momento em que o problema surge e uma necessidade é gerada, obrigando os personagens a tomar atitudes a favor ou contra determinadas soluções. Então eu vou ler só o início. Ele, isso o quê? Ela, eu sabia que você ia dizer. Eu posso pelo menos saber o porquê? Ao invés de só perguntar o porquê? Ele, eu sou realmente assim, tão imprevisível? Ela, eu também sabia que você ia dizer isso. Ele, é fácil dizer que você sabia o que eu ia fazer, uma coisa depois que eu já fiz. Ela, pensa numa palavra. Os dois falam juntos. Os dois, mesa, prato, chão, parede. Ele, como é que você consegue? Ela, você não consegue pensar numa coisa que você não esteja vendo na sua frente? Ele, claro que consigo. O clímax. O clímax é o ponto de maior tensão da narrativa. Deixa claro a natureza dos acontecimentos, onde a narrativa do conflito começa e se encaixa e encaminha o desfecho do fim. Então, os dois plantam peroba, esfinge, marshmallow e nucato. Ele, como é que você fez isso? Ela, você olhou para o seu prato e viu um peixe, que te fez pensar em plâncton. Plâncton te lembra mar, que lembrou as férias em Iguapa, que é uma palavra que te lembra peroba, que é uma madeira, e que te fez pensar numa farpa, e que te deu aflição e fez contrair o esfinge, e que te lembrou do mestre Splinter, e que fez pensar no Michelangelo, sua tartaruga ninja preferida, cuja arma era um muchacho. Ela tapa os olhos, começa a narrar, e ele está fazendo. Ela, agora você está levando a mão direita e colocando na testa. Com a outra mão, você está pegando o copo d'água.
Você vai beber a água. Desiste de beber só porque eu falei? Você vai dizer alguma coisa? Será que tem alguma coisa que eu possa fazer para te surpreender? Agora eu tenho um desfecho. O desfecho é o deslance, a conclusão. É a cena final. É onde apresenta uma solução para o conflito que pode ser um fim feliz, né? Ou infeliz. Então, continua o texto, intimidade. Ele joga água no rosto dela, mas ela já estava com o guarda-chuva aberto. Seca. Ela fecha o guarda-chuva. Ela, não, meu amor, acabou. Então, esse texto, ele é de Gregório, né? E o nome do texto é Intimidade. Pessoal, o que vocês querem? O que eu quero que vocês prestem atenção? Voltando lá, né? No texto. No trecho, ela tapa os olhos, começa a narrar, né? Ela tapa os olhos e começa a narrar o que ele está fazendo. Qual é a importância dessa rúbrica para o desenvolvimento do texto? Então, essa rúbrica ela serve para indicar que a personagem ela adivinha as ações do companheiro, mesmo que as não veja. Essa precisão dos comportamentos do rapaz é a razão do pedido de separação abordado na trama, dada a falta de surpresa de um relacionamento entediante. Então, tudo que ele vai fazer, ela já sabe. Ele joga água no rosto dela, mas ela já estava com o guarda-chuva aberto, seca. Ela fecha o guarda-chuva. O trecho em questão poderia ser suprimido sem prejuízo do sentido para o texto? Vou falar de novo. O trecho em questão poderia ser suprimido sem prejuízo de sentido para o texto? É interessante notar que o trecho poderia ser suprimido sem que o tecido textual se tornasse incoerente por isso. No entanto, a supressão agregaria menos valor à produção. E eliminando o humor no desfecho, algo relevante para esse tipo de conteúdo, indicando a comédia. É interessante observar a linguagem do texto. A linguagem do texto é formal ou informal? Então, a linguagem empregada é informal, recorrendo ao uso na terceira pessoa do singular. Ter. A abreviação para, tá, pra e tá é expressão como da gente. Dessa forma, é representada de uma fala diária cotidiana, que ocorre entre os personagens na figura de pessoas íntimas, postas numa cena de diálogo. Então, é como eles utilizam o diálogo e nós utilizamos o dia a dia. Os recursos gráficos são empregados no texto? E quais são eles? De que modo eles constituem para a caracterização de um texto dramático? Então, o uso de itálico e caixa alta, letras maiúsculas e itálico estão destacados as rúbricas em caixa alta e a identificação da fala do personagem. Ambas são importantes para um texto que pretende servir de norte. O que é interessante para vocês estarem assistindo agora? Vocês vão estar assistindo a peça, né? E que se chama Intimidade. Então, vocês vão estar assistindo esse texto, Intimidade. Dentro desse texto, vocês vão tentar compreender o que se entende da história. Então, após a leitura do texto que eu fiz agora e assistir o texto Intimidade, vocês vão observar do que trata o vídeo, o que há em comum entre a produção audiovisual e o texto lido anteriormente, que é esse texto que eu li agora. O vídeo, ele vai tratar do término do relacionamento entre uma mulher e o seu parceiro, um homem de atitude sempre previsível por ela. O vídeo, ele é uma adaptação cênica do texto tratado, os dois da mesma história. Os elementos cênicos notados na produção
são a composição de um cenário, né? Então, o que vai ter nesse cenário? Vai ter a sala de jantar, a apresentação dos personagens, atores desempenhando o papel de um casal, figurino, iluminação. Ele adequa ao momento da cena, né? Que é um jantar à noite com pouca luz e algumas velas, por exemplo. Depois de assistir o vídeo, vocês vão poder dizer que o texto lido corresponde a tudo que se passa no contexto audiovisual. Mas podemos observar que as ações e os comportamentos dos atores em cena não foram detalhadamente escritos no texto. Desse modo, a versão textual não traz os detalhes importantes a respeito de um contexto em que o enredo se passa, resultando assim na precariedade do entendimento pleno da história. Então vocês observam que eu fui lendo o texto, mas foi ficando meio confuso, não é? No entendimento equívoco dos acontecimentos do texto, entre outras coisas, é muito mais fácil vocês estarem assistindo o vídeo do que vocês estarem lendo o texto, porque o texto ele tem que ser interpretado. Então, quando você faz uma interpretação daquele texto teatral, você vai trazer vida ao texto. Então, assistam o vídeo Intimidade e bons estudos.